Olá, estamos começando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar os especialistas em mídia digital, Carlos Afonso Pereira de Souza e Marília Maciel, ambos advogados do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. O tema da nossa conversa será as redes sociais. Obrigado por terem atendido o nosso convite. Prazer. Bem, vamos começar dimensionando esse fenômeno no Brasil. As redes sociais hoje já possuem um amplo alcance, atingem quase 40% da população brasileira, ou seja, 77,7 milhões de brasileiros têm acesso à rede mundial. No ranking, comparativamente aos outros países, nós já estamos no 8º lugar de países com maior acesso à rede mundial. 8 em cada 10 internautas brasileiros já estão ligados à rede. Esses dados estão corretos? Os dados não apenas estão corretos, como denotam uma situação muito peculiar da expansão da internet brasileira. É verdade que a inclusão digital ainda é um assunto a ser tratado, a ser enfrentado, é um desafio, especialmente para um país de dimensões continentais como é o Brasil. Certamente levar a internet, e especialmente uma internet de alta velocidade, compatível com as exigências de sites, não só de relacionamento, mas de sites de vídeo, que demandem uma conexão um pouco mais elevada, sem dúvida é um desafio para um país dessa proporção. E nos últimos anos percebemos como a iniciativa privada, com as iniciativas de se levar banda larga para as mais variadas cidades, encontraram uma situação em que, recentemente, se anunciou, inclusive, um plano nacional de banda larga para que pudesse complementar os esforços realizados até então, para que efetivamente o Brasil tenha uma inclusão digital mais ampla e que chegue às cidades menores e que chegue àquela pessoa que não faz mais sentido nessa segunda década do século XXI, que esteja alijada, que esteja fora dos recursos, das facilidades que a internet oferece. Desses 40 milhões de brasileiros, uma parte grande ainda tem acesso exclusivamente via Lan House. Não é isso, Marília? É verdade. A Lan House tem um papel primordial na inclusão digital no Brasil. Se comparar com outros países onde o acesso se dá mais a partir de casa ou da escola, você vê que no Brasil a Lan House ela impulsionou muito o número de acessos no Brasil. E é interessante que as Lan House elas não só são centros que proporcionam a inclusão digital, mas que oferecem também uma gama de outros serviços que contribuem para tecer uma malha social nas comunidades. Ou seja, as pessoas vão na Lan House para preencher um currículo, as pessoas vão na Lan House para aprender a usar um software de PowerPoint, para aprender a usar o Word, uma pessoa ensina a outra. E o que a gente desenvolve pesquisas sobre Lan House no nosso centro, e o que a gente percebe é que a Lan House ela tem esse papel muito também de dinamizador da comunidade em torno de outros usos também que você pode fazer da internet. A Lan House não é só um centro de jogo e de acessar as mídias sociais, esse é um uso importante, mas também é um local onde as pessoas podem desenvolver outras habilidades também e usar as pessoas, os jovens estão aprendendo sozinhos, quer dizer, ninguém os está ensinando, ou formando, qualificando. Eles vão e acabam entrando e aprendendo. É assim que está acontecendo? É interessante esse uso que o jovem, essa inter-relação que o jovem tem com a mídia, né? Porque a internet ela já é algo que está ao redor dele desde o momento em que ele nasce. É o que as pessoas chamam dos nativos digitais. Não são pessoas que têm capacidades cognoscentes diferentes, mas são pessoas que, por já ter a internet ao redor, eles não pensam mais na internet como algo que é algo do dia a dia. É interessante como eles se relacionam também com a internet. E, Armando, só sobre a questão dos jovens, é importante lembrar que, dependendo das pesquisas, os números variam um pouquinho, mas, especialmente entre 8 e 15 anos, as últimas pesquisas demonstram que, especialmente nas classes C e D, os jovens desta faixa acessam a internet em torno de 40%, ou seja, é um número muito expressivo numa população que é a população que está se formando através da internet, que acessa a rede através justamente da Lan House. Por isso que é importante, acho que nesse mapeamento da internet brasileira, entendermos não só como o jovem acessa a internet, mas principalmente privilegiar também o chamado acesso coletivo.
Ou seja, quando pensamos em acesso à internet, é importante sempre ter em mente que muito se fala no acesso domiciliar, no acesso através do trabalho, mas existe uma fatia bastante sensível da população brasileira, especialmente jovem e especialmente em uma faixa de renda ligado às classes mais baixas, que utiliza a Lan House como principal meio de acesso à internet. Agora, Carlos, tenho um dado aqui, talvez preocupante, é que o acesso é muito concentrado no Google, no Orkut e no YouTube. Isso é uma coisa que também acontece nos outros países ou é uma característica da rede brasileira? Bom, o Google não é mistério nenhum aparecer como um dos principais sites mais visitados, porque funciona como, por assim dizer, uma encruzilhada para onde você vai na internet. Por ser uma chave de busca, por ser um buscador, é muito comum que aquela pessoa que não saiba o nome de domínio específico do site que ela quer acessar, o nome de domínio funciona como um endereço na internet, é o www.nome da empresa, digamos, .com.br. Se a pessoa não souber esse nome de domínio, mas souber o nome da empresa, o nome do serviço, o que ela quer buscar, o Google ou outros buscadores serão um ponto de partida para a sua navegação. Então, aparecer uma chave de busca como um dos principais sites acessados não é nenhum mistério. O que é interessante, o que esses números colocam, acho que de bastante interesse, é a percepção das redes sociais. Ou seja, como o brasileiro faz um uso intensivo das redes sociais. E isso marca um ponto típico da internet brasileira, que costumamos dizer que o brasileiro faz um uso sofisticado da internet. E esse uso sofisticado da internet deriva justamente do fato de que o brasileiro não usa a rede apenas para mandar um e-mail ou para se informar. Ele manda o e-mail, ele se informa, mas especialmente ele se comunica, conversa, dialoga através das ferramentas que a internet oferece. Tanto é assim que as ferramentas de chat, de conversas em tempo real, sempre foram bastante populares no país, e as redes sociais, especialmente o Orkut, mais recentemente Facebook, embora exista também uma certa diferença de faixa de renda dos usuários para o Facebook e para usuários de Orkut, o que é um outro problema do que se chama da chamada orkutização dos certos serviços, certos serviços seriam ocupados por pessoas de classe C, D e E, que é um fenômeno que acontece na internet, que se criou esse nome, que certamente é um nome de má pecha para o que acontece com um determinado serviço, mas sem dúvida a rede social, hoje em dia no Brasil, é um dos principais serviços prestados através dos provedores, e especialmente Orkut e Facebook, mas muito mais Orkut tem sido o serviço mais utilizado. Não é mistério, porque o brasileiro quer conversar e é através da rede social que ele encontra os seus amigos, que ele pode contar novidades sobre a sua vida, em que ele pode colocar fotos, escutar música, ou seja, a rede social se torna quase como que um centro de mídia e de relacionamento do que o brasileiro faz cotidianamente. Mas como negócio, dentro do bolo publicitário geral, as redes sociais respondem apenas por 4% do bolo publicitário. Você não acha pouco? Esse é um negócio que está apenas começando. E também existe uma dificuldade bastante grande com o marketing nas redes sociais, porque muitas pessoas sentem que a rede social seria um ambiente não propício para a publicidade, para a propaganda, o que parece que é uma situação que hoje em dia as redes sociais mais modernas têm procurado trabalhar, fazendo com que a publicidade não seja muito intrusiva, porque esse é um desafio do marketing na internet. Se, por um lado, a internet oferece à empresa que quer anunciar ao anunciante uma possibilidade de ali encontrar o perfil do que seria o consumidor ideal, daquela pessoa que tem as preferências, que tem os gostos, que são ligados ao consumo de um determinado produto, de uma determinada marca, é importante pensar em duas questões. Primeiro, a privacidade do sujeito, para que esses gostos, essas preferências, esses dados pessoais não sejam utilizados para fins comerciais sem a sua autorização, sem a sua ciência, e esse é um fator importante na discussão sobre marketing na internet. Mas, além da questão dos dados pessoais, existe também um receio sobre como essa publicidade vai aparecer num site desses de relacionamento.
E, ao longo dos anos, temos visto como a publicidade tem se adequado para justamente não ser intrusiva, para justamente não atrapalhar os hábitos de navegação do usuário. Porque, se assim for, ao invés de você anunciar bem o seu produto, você cria um efeito contrário. Ou seja, a pessoa passa a achar que aquela publicidade, na verdade, atrapalha a leitura dela da página. Na verdade, demora a carregar a página. O efeito é absolutamente o contrário. Então, é importante fazer